João Sem Terra, rei da Inglaterra entre 1199 e 1216, carrega até hoje uma fama questionável, e não é à toa. Sua imagem como um vilão astuto, especialmente nos filmes de Robin Hood, não surgiu do nada. Embora o título de Príncipe João seja um anacronismo, afinal, a Inglaterra nem sequer adotava esse termo na época. A representação de um homem intrigante que age às escondidas enquanto Ricardo Coração de Leão está ausente? Essa, infelizmente, bate com a realidade. Curiosamente, foi justamente em Nottinghamshire, região que Ricardo havia concedido a João para sustentar suas ambições, que o futuro rei teria convivido de perto com o famoso xerife. Coincidência? Talvez não. Mas o que realmente sabemos sobre João antes de sua coroação? Os registros não são nada lisonjeiros. Ainda jovem, por volta dos 20 anos, já era conhecido como um sedutor implacável, mais versado em devassidão, como diziam na época, do que em estratégias de guerra, um estigma que o acompanharia pela vida. E não para por aí, sua reputação de traidor também era bem fundamentada. Durante o conflituoso reinado de Henrique II, seu pai, que disputava poder com o irmão mais velho, Ricardo, João não hesitou em trocar de lado. A notícia de que havia se aliado a Ricardo contra o próprio pai teria sido um golpe devastador para Henrique, que ironicamente parecia preferi-lo entre os filhos. E aqui surge um detalhe crucial: João era o caçula de 4 irmãos que chegaram à idade adulta. Henrique, o jovem rei, o primogênito, foi coroado ainda em vida do pai, mas morreu antes dele. Depois vinham Ricardo, o destemido Coração de Leão, Godofredo, que se tornou conde da Bretanha, e por fim, João, nascido após um intervalo de anos. O problema? Quando ele chegou ao mundo, as heranças dos irmãos já estavam definidas. O que sobraria para o mais novo? Não à toa, ganhou o apodo Lachlan Sem Terra, um apelido contemporâneo, usado até mesmo por Henrique II, possivelmente em tom de deboche paternal. Imagine a cena. O rei, em um gesto de afeto irônico, põe o braço nos ombros do filho e murmura: "Eis João Sem Terra." Para tentar resolver esse impasse, Henrique II chegou a planejar um reino para João, a Irlanda. Recém-conquistada em parte pelo próprio Henrique, a ilha seria transformada em um domínio independente para o caçula. Uma coroa foi até enviada, o Papa deu sua bênção, mas o plano nunca se concretizou. João nunca foi coroado rei da Irlanda. E se tivéssemos 2 reinos Plantageneta lado a lado, um na Inglaterra, outro na Irlanda, com Ricardo e João governando em harmonia e deixando herdeiros? A história poderia ter tomado um rumo radicalmente diferente. Mas não foi o que aconteceu. Quando finalmente ascendeu ao trono, João manteve apenas o título de Senhor da Irlanda, usado pelos reis ingleses durante toda a Idade Média. E então, em 1199, o inesperado: Ricardo Coração de Leão morre. Um dardo de besta, uma infecção fatal durante um cerco no sul da França, e eis que o Império Plantageneta fica sem seu líder. A sucessão vira um quebra-cabeça. João era o candidato óbvio, afinal, era o último dos 4 irmãos, mas havia um empecilho: Godofredo, seu irmão falecido, deixará um herdeiro póstumo. Arthur, filho de Godofredo e da herdeira da Bretanha, nasceu após a morte do pai e carregava um nome carregado de simbolismo. Para os bretões, celtas como os galeses e os cornualheses, Arthur não era apenas um nome, era a promessa de um rei que retornaria para restaurar a glória celta. Henrique II, dizem, ficou furioso com a escolha. O menino era jovem, mas sua linhagem o colocava em uma posição ambígua. Afinal, quem tinha mais direito ao trono, o tio ou o sobrinho? João não perdeu tempo. Em questão de semanas, agiu com uma velocidade surpreendente para a época. Correu para Chinon, o coração do poder dos Plantageneta em Anjou, assegurou o tesouro, rumou para Rouen para ser reconhecido como Duque da Normandia e, por fim, cruzou o canal para ser coroado em Westminster. Tudo isso em menos de 2 meses após a morte de Ricardo. Uma jogada ousada, mas eficaz. No entanto, nem todos aceitaram sua ascensão sem resistência. Partes do vasto Império Plantageneta, especialmente Poitou e a Bretanha, declararam apoio a Arthur. E havia ainda a sombra do rei da França, sempre pronto a interferir. Apesar do apelido pouco lisonjeiro de espada mole que sugeria falta de habilidade militar, João conseguiu, dessa vez, consolidar seu poder. Arthur manteve a Bretanha, mas como vassalo de João, uma solução que, ao menos por enquanto, evitou uma guerra aberta. O novo rei provou que, embora não fosse um guerreiro do nível de Ricardo, sabia manejar alianças e estratégias políticas com destreza. Agora, para entender o reinado de João, é preciso analisar 3 frentes cruciais que qualquer monarca medieval enfrentava. A primeira delas, a relação com reis vizinhos, sejam eles rivais ou aliados.
guerra, casamentos diplomáticos, tratados. As opções eram muitas, mas ignorar essa dinâmica não era uma delas. E João, mais do que ninguém, sabia que seu futuro dependia de como lidaria com esse tabuleiro geopolítico. A segunda frente que nenhum rei podia ignorar era a Igreja, uma instituição não apenas espiritual, mas uma potência política e econômica. Bispos e abades controlavam terras, exércitos e, acima de tudo, a legitimidade divina do poder real. E no topo dessa hierarquia, o Papa não era apenas um líder religioso, mas uma figura de peso internacional, capaz de mobilizar ou destruir reinos com uma única bula. João sabia que com a Igreja não havia meio termo, ou se dominava a relação, ou se era dominado por ela. E como veremos, ele escolheu o caminho mais perigoso, o da confrontação. Mas antes de mergulharmos nesse conflito, há um terceiro pilar que sustentava, ou derrubava, qualquer monarca: a nobreza. Barões, condes, duques. Homens que, embora jurassem lealdade ao rei, governavam seus feudos como pequenos soberanos, com exércitos próprios e ambições ainda maiores. João herdou um império fragmentado, onde a lealdade era tão volátil quanto o vento. E aqui está o detalhe cruel da história: em cada uma dessas três frentes, reis vizinhos, igreja e barões, João enfrentaria uma crise. Não por acaso, mas por uma sequência de erros que, como peças de um dominó, fariam seu reinado desmoronar. E o mais irônico? Essas crises se desencadeariam em ordem cronológica, como se o destino quisesse provar que um rei pode ser derrubado por suas próprias mãos. Comecemos pelo primeiro desafio: Felipe II da França, conhecido como Felipe Augusto, um apelido que, ao contrário de terra sem terra, era um trocadilho de poder. Augustus, como primeiro imperador romano, evocava grandeza e expansão. E não era à toa. Felipe havia transformado um reino fragmentado em uma máquina de guerra, engolindo territórios como um incêndio em palha seca. Para João, esse era o problema central. Felipe não era apenas um rei vizinho, era seu suzerano. Sim, o homem que governava a França era, tecnicamente, o senhor feudal de João em suas possessões continentais. Uma relação humilhante para um plantageneta, mas uma realidade inegável. Tudo parecia estar sob controle em 1199, quando João assumiu o trono. Felipe até o reconheceu, mas a paz duraria pouco. A faísca que reacendeu a guerra? Um casamento. João, já casado com Isabel de Gloucester, uma união sem peso político, descarta-a sem cerimônia. Seu novo alvo, Isabel de Angoulême, uma herdeira de apenas 12 anos, cuja mão já havia sido prometida a Hugo de Lusignan, um dos nobres mais poderosos de Poitou. O casamento não era apenas uma afronta a Lusignan, era um cálculo frio. As terras de Isabel fortaleceriam a posição de João na Aquitânia, mas o preço seria alto. Lusignan não engoliu a traição. Rebelou-se e sua família, uma teia de aliados com castelos estratégicos, seguiu-o. João respondeu como sempre, com força bruta. Confiscou terras, esmagou resistências e pensou ter vencido. Mas aqui entra o detalhe que mudaria tudo. Como vassalo de Felipe, Lusignan tinha um recurso que João não podia ignorar. Apelou ao rei da França, exigindo justiça contra um senhor que, segundo ele, abusava de seu poder. Era o mecanismo feudal em ação. Um vassalo insatisfeito podia levar sua queixa ao suzerano do seu suzerano. E Felipe, que há anos sonhava em desmantelar o Império Angevino, viu ali a oportunidade perfeita. Convocou João à sua corte. Uma ordem que, para os plantagenetas, soava como uma provocação. Reis não eram chamados a prestar contas, eles eram a conta. João ignorou o chamado. Erro fatal. Felipe então aplicou a lei feudal à risca. Quem desobedece ao suzerano perde suas terras. Em um golpe de caneta declarou forfeit todos os feudos de João na França, incluindo a joia da coroa, a Normandia. E como se não bastasse, entregou-os a Arthur da Bretanha, o sobrinho de João, cujo direito ao trono inglês ainda ardia como uma brasa. A guerra estava declarada. Mas João não era um homem de se render sem luta. Em um movimento ousado, quase desesperado, ele partiu em uma marcha forçada de 80 quilômetros em apenas 2 dias, surpreendendo Arthur e seus aliados bretões no castelo de Mirabeau, onde sitiavam sua própria mãe, Leonor da Aquitânia, uma mulher de quase 80 anos, mas ainda uma estrategista implacável. A vitória foi esmagadora. João capturou Arthur, seus nobres e resgatou Leonor. Parecia um triunfo. Mas, como sempre, João transformaria a vitória em desastre. Prisioneiros de alta linhagem tinham regras. Ransom, tratamento honroso, negociações. João, porém, agiu com a fúria de um homem acossado. E então veio o ato que mancharia seu nome para sempre: o assassinato de Arthur. As crônicas são unânimes em um ponto, embora divergam nos detalhes.
Em uma noite de vinho e raiva no castelo de Rouen, João ordenou, ou executou com suas próprias mãos, a morte do sobrinho. O corpo foi jogado no Sena, como se o rio pudesse lavar o crime. Mas sangue não se apaga com água. A nobreza, horrorizada, viu ali não um rei, mas um tirano. E Felipe Augusto, que já sorria com a desgraça alheia, agora tinha a desculpa perfeita para esmagar João de vez. A guerra não seria mais por terras, seria por justiça. E pior, por vingança. João, porém, cometeu um erro estratégico tão grave quanto seu crime moral. O Sena, que serpenteia por Rouen, não seria apenas uma rota de fuga para seus pecados, mas o caminho por onde Felipe Augusto avançaria para esmagá-lo. Os bretões, já inflamados pela morte de Arthur, agora ardiam em fúria inextinguível. Não haveria trégua nem negociação que não começasse com uma exigência cruelmente simples: entregue-nos Arthur e então falaremos. João, com as mãos manchadas e a consciência em frangalhos, não tinha como atender. A guerra deixará de ser um jogo de terras para se tornar um duelo de honra, e pior, um julgamento por sangue. A geografia traçava o destino. Paris, no alto do Sena, olhava rio abaixo para Rouen, o coração da Normandia, agora vulnerável como um peito exposto à lâmina. Ricardo Coração de Leão, em sua sabedoria militar, havia erguido o Château-Gaillard, uma fortaleza de 3 muralhas concêntricas, uma torre de pedra colossal, um monstro de pedra que devorava o horizonte. Custará mais do que todos os castelos da Inglaterra juntos, e seu único propósito era barrar Filipe Augusto. Era a última barreira entre a França e a ruína de João. E agora, o rei francês cercava-a com uma determinação que só o ódio pode alimentar. Por 6 meses, o cerco se arrastou como uma agonia. Dentro das muralhas, a fome e a desesperança corroíam a resistência. Do lado de fora, Felipe Augusto apertava o cerco, sabendo que cada dia que passava era um golpe no prestígio de João. Enquanto isso, o rei inglês, aquele que outrora triunfara em Mirabeau com um golpe de mestre, agora via seu mundo desmoronar. Os provençais murmuravam traição. A nobreza normanda, antes leal, começava a olhá-lo com desdém. E o pior sinal veio em dezembro de 1203, quando João, em meio ao cerco, ordenou que os arquivos normandos, os documentos que atestavam séculos de domínio, fossem levados para a Inglaterra. Não era um gesto de precaução. Era uma retirada silenciosa. Uma admissão de que a Normandia já estava perdida. Quando o Château-Gaillard caiu, foi como se o próprio céu desabasse sobre os angevinos. As portas de Rouen se abriram para Felipe Augusto em 24 de junho de 1204, e o mundo soube. 140 anos de história haviam terminado. Desde 1066, Normandia e Inglaterra eram um só corpo, o império que moldara a Europa. Agora, esse corpo era desmembrado. João, humilhado, jamais pesaria novamente em solo normando. Felipe Augusto, vitorioso, engolira não apenas uma província, mas um legado. Os cofres da Normandia, antes drenados para sustentar as ambições angevinas, agora enriqueciam a coroa francesa. Era o primeiro passo de um reino que dali a poucas décadas dominaria o Ocidente. Mas João, em sua teimosia autodestrutiva, não aprenderia a lição. Mal pó da derrota assentara, e ele já se atolava em outra batalha, desta vez contra a Igreja. Em 1205, morria Hubert Walter, arcebispo de Canterbury, pilar do reino e servo leal da dinastia. Homem de duas faces, espiritual e política, guerreiro e clérigo, negociador com Saladino e juiz nas cortes inglesas. João queria outro como ele, um prelado que fosse bispo e burocrata, um homem de Deus que também assinasse editais reais. Seu candidato, John de Grey, um funcionário eficiente, um peão do sistema angevino. Mas Canterbury não era um bispado qualquer. Era o coração espiritual da Inglaterra, e sua nomeação era uma guerra por si só. Os bispos da província exigiam voz, afinal, o novo arcebispo seria seu superior. Os monges de Canterbury, donos da catedral-monastério, queriam um dos seus. E o Papa Inocêncio III, aquele gigante da história, o pontífice que redefinira o poder papal, agora segura nas mãos o fio dessa disputa. João, em sua arrogância, não percebeu que estava desafiando não apenas clérigos, mas o próprio Deus na terra. E Inocêncio III não era homem que perdoasse insolências. Mas Inocêncio III não era homem de meias medidas. Enquanto João se debatia em sua fúria, o Papa agia, e agia com precisão cirúrgica. Oficialmente a nomeação de Stephen Langton seguiu os trâmites. Os monges de Canterbury, após pressões sutis, ou nem tão sutis, consentiram com o candidato papal. Na prática foi um golpe mestre. Um homem erguido não pelos méritos de sangue ou pelas intrigas da corte inglesa, mas pela pena de um pontífice que via nele um instrumento perfeito para sua visão de igreja.
E que homem era esse? Estevão Langton não chegava como um desconhecido das sombras. Vinha de Lincolnshire, sim, mas seu nome ressoava nos salões de Paris, a Paris de Felipe Augusto, o inimigo jurado de João. Não era um clérigo qualquer. Havia moldado mentes na nascente Universidade de Paris, aquele farol de saber que ainda em formação, já desafiava reis com o peso de suas ideias. Langton não apenas lecionava teologia, ele a revolucionava. Foi suas mãos que pela primeira vez dividiram a Bíblia em capítulos, aqueles mesmos que hoje usamos sem questionar. Um gesto aparentemente técnico, mas que revelava sua mente, sistemática, inovadora, implacável na busca por ordem. E Inocêncio III conhecia bem essa mente. Ambos haviam respirado o mesmo ar dos debates parisienses, ambos compartilhavam a mesma fé inquebrantável no poder espiritual sobre o temporal. Para João, porém, Langton era um fantasma. Um homem que surgira do nada, ou pior, das entranhas do reino rival, para ocupar o trono de Canterbury. Não um guerreiro, não um nobres da sua corte, mas um acadêmico. Um homem cujas armas eram pergaminhos e cuja batalha se travava em salões de discussão, não em campos de guerra. E o rei inglês, que se julgava dono absoluto de suas terras e de seus homens, não estava disposto a curvar-se. Não dessa vez. A resposta foi imediata e brutal. João expulsou os monges de Canterbury, confiscou as terras da igreja, transformou propriedades sagradas em moeda de sua vingança. Mas Inocêncio III não recuou. Se o rei queria guerra, teria guerra, só que não com espadas, mas com o silenciamento de Deus. Primeiro veio o interdito. Um decreto que não derramava sangue, mas secava a alma de um reino. De uma hora para outra, a Inglaterra ficou surda, os sinos das igrejas amarrados calaram-se. Não mais o dobrar fúnebre, não mais o chamado à missa, não mais o repique que marcava o ritmo da vida. Os mortos eram enterrados em solo profano, como cães. Casamentos reduzidos a contratos civis sem bênção. Só o batismo resistia, porque até mesmo um papa não ousaria condenar uma criança à danação eterna. 6 anos. 6 anos sem sacramentos, sem rituais, sem a voz da igreja ecoando pelos vales e cidades. Uma nação inteira colocada de joelhos não pela força das armas, mas pela ausência da graça. E quando o interdito não bastou, veio o golpe final, a excomunhão. João, rei ungido, foi lançado para fora da comunhão cristã. Um pária. Um leproso espiritual, cujo toque contaminava até seus próprios vassalos. Os bispos que permaneceram em solo inglês enfrentaram um dilema cruel: servir a um rei amaldiçoado ou abandonar suas dioceses. A maioria escolheu o exílio. Em pouco tempo restava apenas um único bispo em toda a Inglaterra, um reino de milhões, reduzido a um único representante da fé. João resistiu, teimosamente e obstinadamente, como um homem que prefere afundar a ceder. Mas a maré virava contra ele. Os barões murmuravam: um rei excomungado ainda era seu senhor? A lealdade a um homem condenado por Deus não seria, ela mesma, um pecado? E pior, Felipe Augusto, sempre atento, preparava sua frota. Uma invasão da Inglaterra com a bênção tácita de Roma não era mais uma fantasia, era uma ameaça iminente. Foi então que João fez o impensável. Não uma rendição qualquer, mas um gesto de submissão tão teatral que ecoaria pelos séculos. Em 1213, o rei inglês ajoelhou-se diante do legado papal e entregou suas coroas, a de Inglaterra e a da Irlanda, nas mãos de Inocêncio III. Não como um presente, mas como um vassalo oferece seu feudo ao senhor. E em troco recebeu-as de volta, como um benefício. Um rei que se tornará, perante Deus e os homens, um mero arrendatário de suas próprias terras. O Papa, é claro, aceitou. Como não aceitaria? Era a vitória absoluta, o poder temporal curvando-se ao espiritual, o leão inglês domesticado pela mão de Roma. Os termos foram duríssimos. João teria que pagar indenizações pelos saques às propriedades da igreja, receber de volta Estevão Langton, que, como era de se esperar, nunca seria um aliado, e submeter-se a uma humilhação pública que ficaria gravada na memória de seus súditos. Mas Inocêncio III ganhou mais do que isso. Ganhou um rei endividado, não em ouro, mas em gratidão. Porque ao transformar João em seu vassalo, o Papa não apenas o perdoou, protegeu-o. E essa proteção seria crucial nos meses que viriam. Pois enquanto João se ajoelhava perante Roma, seus barões já afiavam as facas. A perda da Normandia em 1204 ainda doía como uma ferida aberta, e a derrota na campanha de 1214, quando suas alianças no norte da França desmoronaram como castelos de areia, foi o último golpe em sua autoridade. Um rei que não vencia guerras não merecia lealdade. E um rei que se curvava a um estrangeiro, fosse ele papa ou francês, não merecia respeito.
A tempestade estava prestes a desabar. E desta vez não seria contra a igreja. Seria contra a própria coroa. O problema não era apenas João sem terra. Era o próprio sistema Plantageneta, uma máquina de extrair riqueza e poder que esmagava seus barões sob o peso de exigências cada vez mais brutais. E se seus antecessores, Henrique II e Ricardo, já haviam apertado o cerco, João o fez com uma crueldade calculada, como se quisesse provar que a lealdade não passava de uma moeda a ser trocada por ouro ou sangue. A guerra era o motor dessa opressão. Cada campanha, cada derrota, cada aliança desfeita exigia mais fundos, e o tesouro real nunca estava satisfeito. A inflação galopante do período transformava cada libra em migalhas, enquanto as aides, aqueles direitos feudais, que justificavam cobranças por casamentos reais ou resgates de nobres, se multiplicavam como pragas. Um lorde podia ser obrigado a financiar o dote da filha do rei, ou pagar um reliefe exorbitante pela herança de suas próprias terras, como se a morte de um pai fosse um negócio a ser taxado. E quando a convocação para a guerra chegava, os barões tinham uma escolha: marchar para mais uma campanha fadada ao fracasso ou comprar sua ausência com o escutage, o dinheiro do escudo, uma multa disfarçada de alternativa. Henrique II e Ricardo cobravam esse tributo a cada poucos anos. João, a cada 18 meses, como se o reino fosse uma vaca a ser ordenhada até secar. Mas o pior não eram apenas os impostos. Era a arbitrariedade. João manipulava as leis como um jogral manipula suas marionetes. Um baronato cobiçado? Uma disputa por terras? Tudo virava moeda de troca, e os preços eram estabelecidos pelo capricho real. Promessas de pagamentos astronômicos eram extorquidas, não porque o rei precisasse do dinheiro, muitas vezes os barões nem podiam pagar, mas porque a dívida os transformava em reféns. Um simples "você me deve 10.000 libras" bastava para silenciá-los ou destruí-los. E então havia as florestas. Não matagais, não bosques, um pesadelo jurídico. Nessas terras, as leis reais se sobrepunham às locais e os florestais, agentes do rei, agiam como carrascos com poderes ilimitados. Caçar um veado, derrubar uma árvore ou mesmo arar um campo podiam ser crimes punidos com mutilação ou confisco. Comunidades inteiras se uniam para oferecer fortunas a João em troca de desflorestar seus condados, não para derrubar árvores, mas para escapar da tirania de um sistema que a sufocava. E o rei, é claro, aceitava o dinheiro, até precisar de mais. Mas a desconfiança de João ia além do ouro. Ele não confiava em seus barões, então os mantinha sob vigilância com reféns, filhos arrebatados de seus lares, nobres aprisionados como garantia de lealdade. Enquanto isso, recrutava mercenários estrangeiros, homens sem laços com a terra, cuja única fidelidade era ao salário que o rei pagava. Era uma mensagem clara: a nobreza inglesa não passava de um obstáculo a ser contornado ou esmagado. E então vinham as histórias que corrompiam até o ar dos salões. O assassinato de Arthur, seu sobrinho, era apenas o começo. A família de Braose sabia bem o preço de desafiar João. William de Braose, outrora um de seus homens de confiança, ousou recusar-se a entregar seu filho como reféns. Sua esposa, Matilda, foi ainda mais longe: não entregarei meu filho a quem matou o próprio sobrinho. O castigo foi uma lição para todos. João aprisionou mulher e filho e os deixou apodrecer behind grades, até que a fome os consumisse. Ninguém os socorreu. Ninguém ousou. E havia os rumores que nenhum cronista se atrevia a confirmar, mas que todos sussurravam. João não se contentava em governar os corpos de seus barões, queria também seus leitos. Henrique I, seu bisavô, tinha mais de 20 bastardos, frutos de amantes entre servas e damas de baixa linhagem. João, diziam, preferia as esposas e filhas daqueles que deveriam ser seus aliados. Robert Fitzwalter, um dos líderes da revolta, jurava que o rei havia desonrado sua própria filha. Era difamação? Talvez. Mas em um reino onde o medo já apodrecia a confiança, até o boato mais absurdo ganhava força. A paciência dos barões tinha limites. E quando Stephen Langton, arcebispo de Canterbury, começou a circular entre eles com seus sermões sobre leis justas e direitos antigos, a faísca encontrou pavio. Não importava se Langton era um mediador ou um instigador. O que importava era que, pela primeira vez, a nobreza inglesa se via unida não por um rei, mas contra ele. E quando homens como Fitzwalter ergueram suas espadas, não foi apenas por terras ou ouro, foi por vingança. Eis que surge William Marshall, o Marechal de Deus, homem cuja lenda já se gravava em selos de cera, onde é retratado esmagando um dragão como São Jorge. Não era mera coincidência. Os barões não se reuniam por capricho, mas com um propósito forjado no aço da convicção. Tinham a justiça do seu lado, ora assim acreditavam.
E quando a primavera de 1215 floresceu, trouxe consigo não apenas o renascimento da terra, mas a ocupação de Londres, o coração do reino. João, o rei que se julgava intocável, viu-se acossado como um lobo cercado por caçadores. Não havia saída senão negociar. E assim, sob a sombra das espadas e a pressão dos juramentos, nasceu um documento. Não um manifesto inflamado como os que viriam séculos depois, sem frases grandiloquentes sobre verdades autoevidentes ou direitos inalienáveis. A Magna Carta era algo muito mais perigoso, prática. Um tratado forjado na bigorna do ressentimento, onde cada cláusula era um golpe cerceando o poder real. João deveria expulsar seus mercenários estrangeiros, devolver os reféns arrebatados. Até as redes de pesca no Tâmisa tinham seu lugar naquela escrita, porque a tirania não se mede apenas em sangue, mas também nos pequenos atos que estrangulam a vida cotidiana. Mas não se engane, entre as linhas secas sobre taxas e heranças espreitavam princípios que abalariam o mundo. A carta começava com uma promessa solene: a todos os homens livres do nosso reino, concedemos, para nós e nossos herdeiros, para sempre, as liberdades abaixo escritas. Não era um favor passageiro, mas um pacto eterno, e não apenas para os barões, mas para seus descendentes. Homens livres aqui não significava apenas os nobres, era um termo que abarcava todos aqueles não acorrentados pela servidão. Uma concessão real, sim, mas também um reconhecimento perigoso: o poder agora tinha limites. E então, como um raio cortando a escuridão, surgiam as cláusulas que mudariam tudo. Nenhuma escotagem ou auxílio será imposto em nosso reino sem o conselho comum do reino. Tradução: o rei não poderia mais esvaziar os cofres de seus súditos por capricho. O conselho comum não era um grupo de cortesãos escolhidos a dedo, mas uma assembleia de bispos, barões e todos aqueles que detinham terras diretamente da coroa. Taxação sem representação? A semente da revolta futura já estava plantada. João poderia querer ouro, mas agora precisaria pedir e justificar. Mas era nas cláusulas 39 e 40 que a Magna Carta revelava sua alma mais subversiva. Nenhum homem livre será preso, despojado, exilado ou destruído de qualquer forma, a não ser pelo julgamento legal de seus pares e pela lei da terra. E mais, a ninguém venderemos, a ninguém negaremos ou atrasaremos a justiça. Em poucas palavras, o rei era submetido à própria lei que jurara fazer cumprir. Não estava acima dela. Não poderia agir por mero arbítrio. A justiça não era mais um privilégio real, mas um direito. E como se tudo isso não bastasse, a carta terminava com um golpe final. Uma lista de 25 barões com poder para se rebelar se João violasse o acordo. Não era uma ameaça vazia, era um direito à resistência escrito à tinta e selado com sangue. O rei pela primeira vez enfrentava não apenas a desobediência, mas a possibilidade de ser deposto por seus próprios vassalos. A Magna Carta não era perfeita. Não abolia a servidão, não proclamava a igualdade universal, não era um grito de liberdade para todos, mas era o primeiro rachadura no muro do absolutismo. E como toda rachadura, com o tempo se transformaria em abismo. Imagine se, em um único instante, a história tivesse tomado outro rumo. Se a Magna Carta não tivesse dentes, se suas cláusulas fossem meras palavras sem força, sem a ameaça real de resistência, o sistema de governo inglês hoje seria irreconhecível. Mas não foi assim. A Magna Carta mordia. E quando João morreu, em 1216, um ano após sua assinatura forçada, o documento já havia deixado sua marca indelével, mesmo que seus inimigos tentassem apagá-la. Entre junho de 1215, quando a carta foi imposta, e outubro de 1216, quando João expirou em meio ao caos, a Inglaterra tornou-se um tabuleiro de guerra onde cada movimento poderia reescrever o destino de uma nação. E o primeiro lance foi do próprio rei. Com o Papa Inocêncio III agora do seu lado, uma virada surpreendente, depois de anos de hostilidade, João conseguiu o que parecia impossível. Em agosto de 1215, o pontífice declarou a Magna Carta nula. Um golpe de caneta, e o documento que ameaçava seu poder era reduzido a papel rasgado. Para o rei, era uma vitória. Para os barões, uma declaração de guerra. E eles não recuaram. Se João queria anular a carta, eles fariam pior. Anulariam a própria dinastia Plantageneta. Em um ato de audácia sem precedentes, convidaram Luís, filho de Felipe Augusto da França, a assumir o trono inglês. Não era apenas rebelião, era traição em escala épica. Os barões estavam dispostos a trocar um rei tirano por um estrangeiro, desde que esse estrangeiro lhes garantisse justiça. Se tivessem sucesso, o mapa da Europa Ocidental jamais seria o mesmo. Luís, é claro, não perdeu tempo. Desembarcou na Inglaterra com um exército,
e a guerra civil que já ardia tornou-se um incêndio incontrolável. Enquanto isso, João lutava com as costas contra a parede. Londres, o coração do reino, estava nas mãos dos rebeldes e dos franceses. O rei, cada vez mais isolado, via seu poder desmoronar. Até que em outubro de 1216, a morte o levou, e ironicamente salvou sua dinastia. Porque com João morto, a resistência perdeu parte de seu ímpeto. Afinal, não era contra um menino de 9 anos, Henrique III, que os barões haviam se levantado. Era contra João. E quando o jovem rei foi coroado em Gloucester, sim, não em Westminster, ainda ocupada pelos inimigos, os ventos começaram a mudar. Aí entrou William Marshall, o cavaleiro lendário, herói de torneios e estratégia militar. Como regente do jovem Henrique, ele agiu com uma mistura de astúcia e força. Apoiado pelo legado papal, pois o Papa, agora, estava firmemente ao lado dos Plantagenetas, Marshall fez o que João jamais teria coragem de fazer. Reemitiu a Magna Carta. Mas com uma diferença crucial. A cláusula dos 25 barões, aquela que dava aos nobres o direito de se rebelar, foi removida. Era um gesto de conciliação, mas também de cálculo. A dinastia estava à beira do abismo, e aquele documento reescrito foi a tábua de salvação que a impediu de cair. Por pouco a Inglaterra não se tornou um domínio francês. Por pouco, os Plantagenetas não perderam tudo, não só o trono inglês, mas também Normandia, Anjou e seus outros territórios no continente. Foi uma crise evitada por um fio, um momento em que a história poderia ter tomado um rumo radicalmente diferente. E no centro disso tudo, um documento que, mesmo dilacerado e reescrito, provou ser mais duradouro que reis e papas. A Magna Carta não era apenas papel. Era o germinar de uma ideia que, uma vez plantada, jamais seria arrancada.